Olá, você ligado conosco aqui em mais um programa do Drums Talk. Seja muito bem-vindo. A gente está junto porque a gente faz junto. E hoje nós temos um programa tão especial para te apresentar. E você sabe, é assim que a gente apresenta a nossa comunidade para você. Quer nos conhecer? Veja os nossos programas. Quem que está conosco hoje, Rafael? Professor Amable, mais uma vez, Drums Talk, estamos juntos, vamos juntos, não poderia ser diferente, um convidado especialíssimo, com um tema que é mais do que apropriado, urgente, um tema que fala para todas as famílias, para toda a nossa comunidade. Nós temos uma máxima aqui no Colégio Dromos que nos fala sobre a conexão, a parceria entre a família e a escola. Como é importante para o sucesso do estudante essa parceria. Ao mesmo tempo, nós temos hoje uma modernidade, um trabalho, um dia a dia desafiador, cada um de nós, na verdade, estão atarefados. E como está aí nosso tempo de qualidade com os nossos filhos? Será que nossos filhos estão entregues demais ou por demasiado às redes sociais? Será que nós temos conseguido passar tempo de qualidade com os nossos filhos? Essa é uma pergunta, entre outras tantas importantes, que hoje aqui nós vamos procurar responder e conversar a respeito. E nós temos aqui hoje o advogado especialista em direito da família e sucessões, professor de direito civil e processo civil, palestrante e colaborador da Rádio Justiça e TV Justiça, e devo dizer, aqui entre nós, para nós mais importante de tudo, pai no Colégio Dromos, pai do Vitor. Estamos aqui com o Flávio Grutti. Muito obrigado, Flávio, Ei, sua Flávio! presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela confiança. Como é bom estar aqui no colégio do meu filho, falando para vocês, falando para a comunidade do Dromos, falando para os adolescentes, para as crianças e, por que não dizer, para o meu filho. Muito obrigado pela confiança. Espero que vocês aí em casa gostem do que vai ser dito aqui. Prometo que vai ser tudo, de coração. Que maravilha, Flávio. Uma alegria nossa. Muito obrigado por estar aqui com a gente. De antemão, já te agradeço. E eu comecei falando de tempo de qualidade, né? Essa expressão, né? O que é de fato esse tempo de qualidade? O que é o tempo de qualidade dos nossos filhos? Será que a gente tem conseguido aí, as nossas famílias, tem conseguido de fato passar esse tempo de qualidade? Você que eu sei que tem toda uma especialidade, como eu disse, em direito de família, mas também tem aconselhado muitos, né, no teu trabalho na rede social, na internet, tem sido fonte aí de sabedoria para as famílias. Qual é a tua observação? Como é que a gente começa esse bate-papo? Sim, eu me preocupo muito com a questão da família, porque hoje Sim. nós temos pais numa correria muito grande. Compra-se e investe muito em ativos, em bens, já preparando a morte. Aham. Ou seja, eu vou investir, eu vou adquirir bens para quando eu morrer, deixar meus filhos bens. Entretanto, Uhum. estão esquecendo de investir no tal do tempo de qualidade. O que seria o tempo de qualidade? Um Uhum. tempo para coisas simples. Às vezes, os filhos querem apenas colo, não Uhum. querem presentes. Uhum. Às vezes, os filhos estão imersos em redes sociais porque os pais estão ausentes. E é o pai e a mãe. Então, o tempo de qualidade é você chegar, fazer o dever, você ver televisão, você assistir um filme, você sair para jogar bola, você sair com seu filho e perguntar como é que está a sua vida, o que está acontecendo. Uhum. Legal. Como foi a escola, por Como exemplo? foi a escola? Ou Sim. então, algo mais específico. O que aconteceu de bom hoje na escola? Ou o que aconteceu de ruim ou de Muito não tão bom bom assim. na escola? É preciso que os pais, sabe, gente, Uhum. estejam mais abertos, mais acessíveis e Disponíveis, né? disponíveis. Eu É. Uhum. brinco muito com a questão do celular. O celular hoje é o seguinte: você está acessível, porque ele pode tocar em qualquer lugar, mas nem sempre você está disponível. Toca, mas você não pode atender naquele momento. E os pais hoje, de uma maneira geral, não estão disponíveis para os filhos, porque estão investindo em quê? Comprar bens, carreira Gostei profissional, dessa, viu, investir em Flávio? ativos. E Uhum. nós temos filhos sozinhos, solitários em casa. E não Uhum. veem isso. Uhum. Só veem quando A coisa é aproxima-se de verdade. alguma coisa ruim. É, ou alguma coisa, uma doença acontece, alguma coisa ruim Ou um acontece, né? desvio até na Sim. É. companhia dos filhos, Sim, sim, né? Ou sim. até um diagnóstico em doença em si, ou Sim, doença sim, nos emocional, seus né? filhos, Sim, doenças emocionais. Olha, sim. olha só, gente, que interessante. Permita-me um Claro parêntese que Por sim, aqui favor, por para dar claro. uma favor. pincelada do que acontece nas famílias no mundo do direito. Uhum. Hoje em dia, por exemplo, se você for fazer uma ação revisional de alimentos, uma ação de alimentos, a primeira coisa que o advogado pergunta é quais são os custos
estimados da sua criança ou do seu adolescente? Aí vem alimentação, vestuário, vem a questão do lazer, vem a questão da escola, do plano de saúde e psicólogo. Que coisa Hoje em dia, incrível. gente, é incrível. Nos alimentos já Os- está o psicólogo. As nossas crianças e os nossos adolescentes, invariavelmente, estão na terapia. Brilhante profissão. Eu fiz direito, fiz vestibular para psicologia, segui no direito. Eu amo psicologia, mas tem algo errado. As nossas crianças estão muito nos psicólogos, porque os pais estão no corre-corre, estão ausentes. E aí o que nós temos? Adultos doentes, adultos problemáticos, Adolescentes cheios de traumas, perdidos. adolescentes perdidos nesse admirável mundo novo. Esse admirável mundo novo, até parafraseando Zé Ramalho, não pode destruir as famílias. Os pais têm que compreender que não adianta a profissão estar lá em cima, no ápice, não adianta a carreira estar de vento em polpa se a família estiver destruída. Porque quando você volta e você vê aquele ninho destroçado, nada fica bom. Porque no fundo a família é o alicerce da pessoa. Eu creio, Né? que abaixo do céu a família é o principal. E a família é onde mais a gente sofre ataques, de toda sorte. É verdade. É verdade, é verdade. E até acrescentando aí um quadro, né, que é o divórcio, né, Flávio? Também. Porque aí agora é um desafio também de um tempo partilhado, e aí voltando ao tempo de qualidade também, ter esse tempo de qualidade em um tempo já partilhado, e onde também houve ali uma separação e nem sempre, muitas vezes, infelizmente, a conversa também, o diálogo o melhor diálogo não acontece, né? E aí eu ainda tenho que colocar o meu filho ou minha filha nesse contexto todo, né? Isso é muito comum. E aí faz surgir aquela crise de lealdade do filho com o pai e a mãe. Um conflito de aliança, por assim dizer. Como assim? Pai e mãe entraram em rota de colisão. O divórcio se avizinha. Ele não está nem no fim do túnel, ele já está ali no meio do túnel. Chegando perto. E começam as intrigas. A primeira arma de guerra que é utilizada pelos pais são os filhos. Eles parecem que ficam absolutamente cegos. E as crianças entram em crise também. Porque as crianças e os adolescentes estão saindo do papel de filhos, estão assumindo a postura de pais. Olha que incrível, uma inversão de papéis. Que coisa incrível. E até viram advogados também. Aí, por exemplo, aquele filho de 12, hipoteticamente, é muito ligado ao pai. Ama o pai, mas ele vê a mãe numa fragilidade intensa. Aí, quando ele está na frente da mãe, ele não pode demonstrar o carinho que ele gostaria, porque senão o pai pode ficar chateado. É o tal do conflito de aliança, a crise de lealdade. Eu não posso amar minha mãe de modo claro, objetivo e escancarado, porque eu posso, de alguma forma, contrariar meu pai e vice-versa. Então, o que as crianças mais reclamam hoje? O que você sente falta na família? Alegria. Alegria de estar em casa, alegria de estar em família. Não é? Olha, curiosamente, eu estive aqui recentemente naquela reunião de pais e mestres. Isso. E minha esposa teve uma ideia, vamos chamar o Vitor? O Vitor veio para ouvir também os professores in natura. Só ele e o professor, certo? E nós sentimos um acolhimento imenso do corpo docente. Eles conheciam o nosso filho. Ótimo. A escola anterior não conhecia o meu filho. Aqui conhecem o meu filho. Da cantina, à sala de aula, ao ginásio, conhecem. E todos acharam admirável o seguinte, olha, para mim é a coisa mais banal para minha esposa também. Olha que interessante, o pai e a mãe na reunião de pais e mestres. Que realmente é raro. Não é? É. É raro isso. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Né? Ao mesmo tempo, o filho viu. Sim. Né? E, olha, a minha casa, o meu lar, tem algum conflito? Claro, nós somos seres humanos. É claro. Né? Eu costumo brincar, gato é gato, cachorro é cachorro, pato é pato, galinha é galinha. Humano é o único que tem um verbo antes. Ser humano. Perfeito. E no nosso processo de humanização, nós temos, evidentemente, muitos conflitos e as crianças, os adolescentes participam disso. Mas a alegria, sobretudo. Os pais hoje, eles devem evitar bater boca, brigar,
discutir, xingar na frente dos Olha, filhos. fale, né? Sempre foi assim. Eu me lembro que nesse dia eu conversei com o seu filho, Vitor. Foi? Não lembra? No dia da reunião? É. Foi, na saída. Lembra na saída? Na saída. Lembra que eu entusiasmei ele a Lembro. estudar? Lembro. Eu me lembro que eu conversei com ele. Brincar é muito bom. Estudar é bom também, né? Mas brincar é melhor, não acha? É verdade. É engraçado que eu, na minha época, era primário, segundo grau, e antes eu ainda peguei quase quando chamava o nível médio de científico, lembra? Sim, Ó, eu lembro. ó. É. O Rafa não lembra não, né? O O Rafa Rafa é não, mais o Rafa- novo, né? O Rafa entrou no ensino médio, não, segundo grau. Não, já ensino médio. Já ensino médio. Já médio. chamava ensino médio, não é? Já chamou ensino médio. Pois é. Então, eu, na minha fase do primário, eu era um aluno medíocre. Medíocre não é baixo, medíocre não é xingamento, medíocre é médio. Uhum. Né? As pessoas Faz acham o que necessário, ponto. fazia o necessário, às vezes nem o necessário. Até que uma vez, eu estava andando no corredor, estudei no colégio Dom Bosco, que hoje é o Salesiano. Sim. Aí chegou um jovem que hoje é amigo meu, chegou assim, esse Flávio deve ser o maior vagal. Hoje chama de vagal ainda? Eu não vejo Eu eles nunca mais falando vi, sobre Mas isso. vocês conhecem a Eu expressão? conheço a expressão, mas aqui na escola não escuto. Gente, você deu até aquilo uma doeu. ressuscitada aqui, porque eu tinha até esquecido esse vagal. Vagal. Aquilo doeu, mas doeu. Doeu por quê? Porque era verdade. Eu era vagal. Dali eu comecei a fazer um médio, né? E aí eu brincava assim, gente, por que eu preciso aprender exatas? Para que matemática, física e química na minha vida? Aí meus pais falavam, para você estudar só o que você quer, você vai ter que passar por essa etapa, ponto final. Não Ponto tem escolha. E vinha recuperação, dependência. Aí no segundo grau, nível médio, eu já fui um pouco melhor, né? Aí quando eu ingressei no curso de Direito, aí eu virei o cabeção. Ô, gente. Virei o cabeção. Sentava no fundo, brincava, muito animado, mas estudar. estudei. Eu brinco muito que fora da caridade não há salvação. Uma máxima religiosa. E eu falo para o meu filho, você não nasceu em berço rico. Fora do estudo, não há salvação. Aí, pais, utilizem isso aí com o filho de vocês. É legal. Excelente. Você só tem o Vitor? Só tenho o Vitor, 34 anos de casados, sem hiatos. Que legal. Não teve. E resolvemos ter o Vitor após 17 anos de casados. Mesmo? Que história Casamos interessante. muito jovens. Eu casei com 21 anos, minha esposa com 19. Esperamos 17 anos para ter o Vitor. Para ter o Vitor. Foi por opção, mas dela. Né? Eu queria até ter filho antes. Mas aí no momento certo, Deus foi muito generoso. Deus mandou um menino muito bom de coração. Sim, ele é assim. Não é? Então eu achei ele assim tão carinhoso em me ouvir, porque naquele dia ele podia dizer, dá licença, né, professora, vou embora, etc e tal, entende? Mas não, ele parou, me ouviu, entende? Se comprometeu comigo. Eu achei assim ele de um coração maravilhoso. Ele é. Achei ele de um coração maravilhoso. E eu estou ficando, neste momento, meio coruja e orgulhoso, mas ele é. Né? Ele é. Não sei se você lembra como ele me ouviu, como prestou atenção. Ele escuta atentamente. Ele promove até, eu ensino para ele, a escuta de qualidade. Filho, você não precisa apenas esperar o outro parar de falar. Você precisa imprimir uma escuta ativa. Prestar atenção no significado que aquela pessoa quer te passar. E não interrompa quem está falando. Ele aprendeu. Falta de educação. Ele tá sabendo não interrompa. Muito legal, foi muito legal. E essa sua relação, inclusive, né, Flávio, eu sei já um pouquinho, é muito bacana, né, sua relação com ele. Ele toca bateria, né? Muito bem, devo dizer. Toca. Um grande e você baterista. toca com ele também? Não sou um grande baterista. Sou medíocre. Mediano, né? Ele toca muito bem. Como é que é essa casa com 2 bateristas? Desde os 8 anos. Que barulheira é essa aí? Certa feita, estávamos andando aqui nas ruas do Sudoeste, ele viu uma academia. Pai, eu quero aprender a tocar bateria. Era um sonho meu de criança, tocar e ele bateria. Não sabia nada, absolutamente nada. Entrou, na terceira aula já estava tocando. E ouvido, bem autodidata. Que legal. Então, as paixões do Vitor é bateria. E você foi aprender com ele? Aí eu entrei na bateria com 48 anos, eu tenho 55. Então, e o Vitor tem 16, começou a tocar com 8. Então, hoje ele é um baterista muito qualificado. E vocês tocam juntos mesmo? A gente toca junto, não, em estúdio. Em casa eu tenho uma bateria eletrônica, né? Mas ela é pequena, ele não gosta muito. Ele gosta da que chamamos de acústica. Né? Aí a gente toca junto em estúdio, né? Real deal, né? Mas ele é muito melhor do que eu. Né? Os filhos são melhores do que a gente. Eu acho que isso também é bênção de Deus.
Com certeza. Sabe que eu falo muito quando eu dou alguma palestra para adolescentes? Eu falo para eles assim: vocês acham que nós somos chatos? Vocês acham que as mães são repetitivas? Aí o coro, Não. sim. Aí eu falo assim: sabe por quê? Porque nós queremos que vocês sejam melhores do que nós. Uhum. Porque nós já deixamos várias pegadas no caminho. Vocês têm que fazer As pegadas. as pegadas de vocês. Sensacional. Não é? É. Olha, eu me lembro com muita emoção. Meu pai foi diretor da Polícia Civil aqui em Brasília, pioneiro, Uhum. e ele era delegado de polícia, né, também. Depois, quando ele se aposentou, ele foi advogar, assim como eu. Lá em casa é uma família de advogados, minha esposa também é advogada, eu sou professor também. E o meu pai uma vez falou assim: Flávio, que petição é essa? Eu falei: ih, pai, tu não gostou não? Eu era dente de leite ainda começando. Eu não faria igual. Você fez muito melhor do que eu. Eu senti. Meu pai era um que homem de legal. gelo, né? Uau. Meu pai era um homem de gelo. Assim, ele não demonstrava emoção. E quando eu vi aquilo, eu falo disso, eu me arrepio. Quando eu vi aquilo, eu falei: uau, uau. Parece que eu fiz algo de bom mesmo. E quando o pai elogia, a mãe elogia, os pais hoje não falam para o filho: eu te amo. Sim. Os pais não falam: cara, você arrebentou, tá muito bom isso. Ou para a mulher: você tá muito linda. Para a mulher é muito essencial isso. Ou então: você é muito inteligente, você é perspicaz, você fala muito bem. Os pais não adotam a terapia do elogio. Sim. É só corre para a carreira profissional. Eu pago boleto, eu pago vocês também. Muitos. E muitos. Mas os pais não estão atentos a esse Isso. tempo e palavras de qualidade. Aham. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Isso tem que mudar. E nesse tempo, Flávio, e dessa relação muito bacana, e até para que isso seja construído, qual a abertura, né, de assunto? Tem tabu? Pode-se falar qualquer, deve-se de um pai para um filho, devo dizer também de uma mãe para um filho ou para uma filha. Qual a importância disso, né, dessa abertura? A gente, bom, eu via muito, até faz tempo que eu não escuto e acho que tem muita propriedade, né? Se você não conversar ou não ensinar sobre algo, então outra pessoa vai conversar, outra pessoa vai ensinar de um outro jeito, que pode não ser o melhor jeito, pode não ser o jeito apropriado. Mas isso ainda vale nessa máxima que talvez esteja meio abandonada e deveria ser resgatada? Lembra que eu falei no início aqui o admirável mundo novo? Perfeito. Uhum. O admirável mundo novo está cheio de pseudo-professores. Olha aí. É verdade. Não é verdade? É verdade. Né? Quais são as melhores referências que um pai e uma mãe podem ter? O melhor, vamos inverter. Quais são as melhores referências que os filhos podem ter? Os pais e as mães. Vem invertendo o raciocínio. A referência que você pega na rua, ela é apropriada? A referência que você pega nas redes sociais é apropriada? A referência que você pega com seus amigos que viveram o mesmo tempo que você é apropriada? Creio que não. Nós temos que ver isso com uma relativização bem importante. Sim. Mas eu sempre pergunto para os casais que estão em processo de divórcio, que tiveram filhos: por que vocês tiveram filho? Qual foi o propósito de vocês terem filhos? A conjugalidade acabou, mas a paternidade e a maternidade Nunca. não acabam, devem ser perenes. Exato. Vocês têm que exercê-las de modo responsável. Então, quando tem um processo de divórcio, e aí eu respondo objetivamente o que você me disse, as crianças e os adolescentes têm que manter o duplo referencial. Sim. Tem que saber o seguinte: o casamento acabou, o pai e a mãe estão vivos. Eu posso pedir acolhimento a um ou ao outro. Sim. Então, o que é importante? Que pai e mãe falem para os filhos: o admirável mundo novo está aí, cheio de maus e bons exemplos. Mas se vocês precisarem do pai e da mãe, nós estamos aqui. Então, veja bem, olha que coisa bem interessante, não é? Outro dia eu conversava com um cliente e o cliente falou o seguinte: nossa, eu sou casado em regime de separação de bens, eu estou querendo comprar imóvel e colocar em nome da minha esposa. Por quê? Porque eu posso morrer. Hoje estamos aqui, amanhã provavelmente, não é assim?
E aí ela foi conversar com uma amiga advogada. Essa amiga advogada falou o seguinte: se ele está querendo colocar bens no seu nome, no regime de separação, é porque ele vai te largar. Ele deve estar com uma amante. Nossa. Abre o olho, amiga. Amiga. Então veja, essa é a referência do mundo. Sim. Provavelmente, essa mulher, essa advogada, ela pode ter um histórico no sentido Ruim, de que né? homem é mau. Que só igual faz a com foto, segundas né, por intenções. algo. Exatamente. Uhum. Referências do mundo, Rafa. Sim, Referências do mundo. sim. Eu, por exemplo, com meu filho, fala de tudo. Sexo, estudo, política, guerra, bateria, jiu-jitsu, tudo. Escola. Alguns assuntos ele fala mais com a mãe, outros assuntos ele fala mais com o pai. Perfeito. Até os 7 anos, a participação da mãe ela sempre é mais intensa. Nos meninos, sobretudo, né? Exato. E aí, às vezes, eu falava para minha esposa, calma, quando ele fizer 12 anos e entrar juridicamente na adolescência, artigo 2º do ECA. Aí você vai ver que o liame entre mim e ele vai ser muito maior. Então, o meu filho faz indagações de sexo para a mãe, tranquilo, numa boa. E o que tem de jovem de 16 anos que nunca tiveram coragem de falar sequer de um beijo com os pais, vocês não imaginam. Aprendem hoje nas telas, né? Nas telas, aí aprende de uma maneira equivocada, aprende pornograficamente, Sim, não é? Então, lembra, tempo de qualidade é você estar acessível e disponível para os filhos. Sim. Depois não vai reclamar. Quem não tem tempo para o filho, depois não vai reclamar. Que o filho não tem tempo para ele, né? Exato, Acho a gestão do tempo é nesse importante. aspecto, viu, Flávio? Eu acho que eu tô bem, porque o Rafael sempre tem tempo para mim. Não, mas isso se traduz no relacionamento de vocês. Essa simbiose, essa alegria, esse amor que vocês olham um para o outro. Isso eu percebo. Eu sou muito observador nesse ponto. Legal isso, né? Porque eu gosto de observar o comportamento humano, porque tem a ver com a minha profissão. Sim. Acho que nessa posição de você acolher alguém que esteja querendo se divorciar, você é muito mais psicólogo que advogado, né? Quem procura um advogado familista é alguém que está sofrendo. Com Ninguém certeza. vai no meu escritório, Flávio, eu tô com uma saudade de você, vai me dar um abraço. Não é não. Olha, ninguém casa para dar errado. Claro. O casamento é um contrato, ok? O divórcio é a rescisão de um contrato. Então é um planejamento, um sonho que por algum motivo não deu certo. Então todo mundo que vai no escritório de advocacia familista, em princípio, é uma alma que está sofrendo. E você vai dar uma cutucada na família, brincando. Você percebe, né? A gente já consegue perceber qual foi o fator. E a gente já consegue perceber que os filhos estão doentes. Você sabe qual é o fator que mais causa divórcio em Brasília? Não. Aliás, no Brasil, crise financeira. Uau. Falta de dinheiro é o que mais separa. Uau. Mas assim, gente, é disparado. Sim. Brasília é a capital do divórcio. Eu já vi isso também. Né? O IBGE, acho que foi em 2018, lançou uma pesquisa, né, que 48% dos casamentos do Distrito Federal terminavam nos 2 primeiros anos. Uau. E hoje nós estamos naquela fase do casamento líquido. Já ouviu falar dessa Já. expressão? O líquido pelas escorre mãos. pelos dedos. Você não Tempos luta. líquidos. Exato. Isso foi Efêmero, do Hibbs, né? isso é de um físico. É. Essa ideia do tempo líquido, depois das do coisas Bauman líquidas. também, né? E tem o casamento grisalho. Ou platinado. Eu gosto mais de platinado. Platinado, elegante, né? elegante. Mas o povo fala casamento grisalho, não é? Por exemplo, eu estou com 55 anos, os homens estão começando a aposentar. Os servidores públicos, por exemplo, que ingressaram cedo no serviço público. Aí, nesse tempo, a mãe pode ter cuidado dos filhos apenas ou cuidado dos filhos, da administração do lar, que é difícil, é trabalhoso. Sim. E aí, aquela que ficou no lar, quando o marido volta, agora eu quero ficar em casa. Aí a esposa fala, não, agora eu quero viver, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. Aí separa, casamento grisalho, por causa da idade, muito comum aqui. Eu tenho recebido muitos casais nessa idade. Que interessante, né? Eu não sabia disso. Também eu não conhecia esse fenômeno. Segunda causa de divórcio, influência de sogro, sogra, cunhado e cunhada. Porque, olha, quando a gente casa, a nossa nova família é a esposa e o filho, se vier. Tá?
Então, de alguma forma, não é que você vai sepultar a sua origem, Claro. mas você tem que saber o seguinte: honrar seu pai e sua mãe, ok, mas daqui para frente nós temos uma nova família. E não há muita habilidade nisso, né? Principalmente de nossa parte, os homens, não há muita habilidade. Terceiro lugar, a chegada dos filhos causa bastante separações, de fato, e divórcios, porque é um É uma novo mudança mundo. da dinâmica Olha toda. só o meu caso, eu e Silvia. Uhum. 17 anos 17 chegou o Vitor. É um novo casamento. É claro. Não é pior, é muito diferente. Tá. Entende? E por último, a última causa de divórcio que tem, pasmem, é a questão da infidelidade. A infidelidade hoje, nos casais, está sendo muito tolerado. Porque as pessoas, antes de desconstituírem a família, pensam na preservação Dos da filhos, né? e da integridade financeira do núcleo familiar. Porque divórcio causa diminuição do padrão de vida. Divórcio é tragédia emocional e tragédia financeira, que pode durar 6 meses ou 10 anos ou não curar nunca. Pois é. Os Uau. anarquistas diziam que o casamento é uma questão de patrimônio. No fim, No fim acaba. no Pode fim se é resumir isso. a isso É, depois é no verdade. fim, né? É questão de patrimônio. Não, e falando assim, né? Ouvindo o Flávio falar tanta coisa, e eu pensei até na questão da rede social, né? Esses dias a gente tem uma iniciativa aqui, né? De ter um dia sem tela. Né? A gente faz um dia sem tela aqui com os alunos dos anos finais e ensino médio. Temos feito essa proposta. É uma maneira já de dar um passo para talvez depois algo mais extensivo. Mas esse dia, hoje, essa turma aqui, né, deixa o celular na orientação, fica com a gente, vamos viver um dia aí O mais... legal é que eles aceitam. E eles bem. assinam, tem sido muito, muito tranquilo. Aqui foi conversado também antes, tem sido muito tranquilo, muito pacífico. E aí me veio, eu não sei nem como referir, mas aí um sujeito na rede social, né, já um adulto, e aí um aluno até trouxe isso, falou, o que está dizendo aqui? E o cara falou, na escola não podem pegar o seu celular. Eu achei daquilo um desserviço. Eu falei, como que presta? A gente num esforço, a escola, as famílias que têm esse compromisso, A sociedade já está a alerta para isso. sociedade, hoje temos leis, como lá no estado do Rio de Janeiro, em que as escolas, inclusive, já está proibido utilizar em sala, ou na escola, desculpa, levar à escola. E aí me vem um sujeito para ficar aconselhando, dizendo, se vierem pegar o seu celular na escola, não pode pegar. Quer dizer, criando, incitando uma rebeldia e a gente querendo fazer o caminho contra. Mas eu fiquei com uma raiva desse sujeito. Será que foi um advogado? Não, é uma boa pergunta. E sabe, pelo Eu menos acho que não, foi, hein? não parecia, sabe, Flávio, pelo menos assim. Uhum. Parecia desculpa, talvez um fanfarrão aí de internet. Tinha até uma expressão que a gente usava assim, só bater no sujeito com o gato morto até o gato miar. Foi aquela vontade que eu tive naquele momento. Rede social, esse desafio, tá aí, tela, né? A desconstrução. Os múltiplos canais, a desconstrução, né? Que a rede social faz. O famoso algoritmo, onde você até tem uma sequência de interesses, ele vai te colocando, mas no meio daquilo ele te faz uma sugestão. E essa sugestão intrusiva pode ser, e muitas vezes é, altamente inapropriada. Né? E aí, o que a gente faz? Família, talvez escola também, vamos conversar aqui sobre isso também. O algoritmo hoje, ele lê até depressão. Sim. Olha só, não é? Então, por exemplo, se você faz uma pesquisa ou você abre uma reportagem sobre um jovem que cometeu suicídio, você espera 5 segundos, talvez nem isso, vem uma sequência de matérias sobre suicídio. E às vezes naquelas matérias de suicídio, imerso subliminarmente, pode ter uma mensagem incentivando isso. Se filho está em depressão, sem o tempo de qualidade de pai e mãe, quem vai virar referência? Aquele algoritmo. Então, por exemplo, essa atitude é louvável. Um dia sem rede social, sem tela, porque você vê, por exemplo, uma turma de 30 alunos, às vezes nós temos turmas que são atentas e temos turmas que são dispersivas. Às vezes aquela dispersão ela pode ser causada por 4 ou 5 alunos que conversam bastante, ou até que ficam mostrando telas, etc. Mas, ainda que você não tenha esses 5 que eventualmente podem fazer essa dispersão, vocês observem, professores que são, as telas. Eu sou professor de adulto, então eu vejo que as telas
dispersam tanto adolescentes, crianças, como adultos. Sim. É uma praga do admirável mundo novo. Uhum. É isso que está acontecendo. Uhum. Então, uma atitude de uma pessoa que joga espadas e pedras numa atitude como essa, não está preocupado com o ensino. Olha o que eu percebo muito hoje, por causa da ausência dos pais. Eu encaro vocês, escola, como parceiros na educação do meu filho. Perfeito. Mas vocês não são os educadores primários dos meus filhos. Quem tem que educar filho é pai e mãe. Vocês têm um segundo papel que não é secundaríssimo, nem é coadjuvante. É tão complementar. Complementar é a palavra adequada. Uhum. Então, nesse contexto, é a atitude de vocês. Até para ajudar o professor. Sim. Porque o professor ele dá aula para quem está atento e quem está desatento. É verdade, é verdade. Não é verdade? É verdade. Então, por exemplo, se tem um aluno desatento, você pode saber que é o excesso de tela ou por causa de núcleos de conversa. Tudo isso dispersa. Não sei se eu divaguei, não respondi sua resposta. Ótimo. Perfeito. Eu devo até acrescentar, né? E aqui para nós hoje, a gente não precisa se furtar nada, né? Temos temas importantíssimos, sensíveis, claro, mas muito importantes. Eu acrescento também a questão do WhatsApp, né? De grupos de WhatsApp, né? Onde até a gente viu aí, viu pro bem e pro mal, e vimos aí episódios aí também, por aí pro Brasil afora também, né? De ofensas, né, casos até de racismo. E aí, né? Eu preciso fazer o WhatsApp para fazer o trabalho da escola, preciso organizar. E como é que a escola hoje, nós aqui, por exemplo, não temos nenhum grupo oficial nosso, que inclua aluno. O aluno se organiza livremente. Mas e aí? E o pai está vendo? A mãe está vendo o que está acontecendo lá dentro? Olha só, importantíssimo. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Se eu tiver algo de sensível para falar para vocês, se eu falar neste momento que eu estou olhando, eu vou ter um mecanismo de freios e contrapesos para eu tentar equilibrar minhas palavras de forma que eu não seja nem grosseiro, nem ameno demais, que eu seja assertivo. Mas que fale o que tem que falar. Exatamente. Agora, se eu não tiver em contato visual com vocês, eu estiver no teclado... Fica valente. Eu fico valente, eu perco o mecanismo de freio e contrapeso. Eu fico abusado, debochado, crítico, mal educado. Isso é muito delicado. É verdade. Porque todos os jovens hoje, todos, têm no mínimo 4, 5 grupos de WhatsApp. Sim. E nesses grupos acontecem situações extremas. Lembra que eu falei para vocês que um menino chegou para mim na minha juventude, nem juventude, né? na minha infância, e falou assim: Flávio, você é um vagal? Você lembra? Viu que eu não esqueci isso? Gente, eu não esqueci isso. Fiquei marcado. Semana passada eu estava vindo do meu escritório, eu vi ele atravessando a rua. Ah, é? Falei, o fulano que me chamou de vagal, né? Aquele negócio, assim, né? E olha, dizem que a mulher que é odienta, né? O homem também é, né? Olha, eu não esqueci, né? Odienta no sentido de guardar a raiva, né? Para ficar bem claro. Lembrar sempre das coisas. Que é diferente de odioso, né? Odiento, né? E agora, foi uma ofensa que ele direcionou para mim. Hoje, a ofensa vai no grupo. Expõe tudo, né? Expõe, espraia na comunidade, cresce. Isso tem várias implicações emocionais e responsabilização criminal, inclusive, e responsabilização na ordem civil. Isso é muito sério. Sim. Olha, o que acontece? Primeiro, os jovens, tudo que vão fazer, vamos criar um grupo. Vamos fazer um churrasco, ou então vamos na pizzaria, ou então vamos fazer um trabalho aqui quando acabar a aula do Dromo. Vamos fazer um grupo. É assim. Sim. É o admirável mundo novo. Muito rapidamente. Então, por exemplo, existem pessoas que abrem o coração no grupo. Eu estou morrendo de saudade do meu namorado. Meu namorado sexualmente era assim. Eu peguei meu pai brigando com a minha mãe xingou meu pai disso. Por que os jovens abrem a vida de maneira tão pública, expõem a intimidade para pessoas que não vão ajudá-los a resolver aquele problema? Serve para adultos também. Sim, verdade. Não é necessário isso. Olha, 90% das pessoas que ouvem a sua intimidade só querem conhecer sua intimidade
para falar para os Para outros. os outros. Então, há de se ter uma conscientização dos jovens que intimidade é para ser revelada para o pai e para a mãe, tempo de qualidade, Sim. e para o seu melhor amigo. Olha, a rede social, o grupo de WhatsApp, é uma terra de Marlboro. Lembra a terra de Marlboro? Os jovens não sabem, é uma terra de ninguém. É verdade. Certo? isso Onde há um julgamento, o tribunal digital ele é muito rápido, ele é muito eficiente. Então, você vê crianças que estão sofrendo, adolescentes que estão sofrendo várias Sim. espécies Bullying, do gênero bullying, É um bullying. stalking, Exatamente. não é? Olha, a questão, por exemplo, do racismo e da injúria racial, né? Existe uma diferença. Perfeito. O racismo é o seguinte, eu vou utilizar essa expressão apenas para exemplo, Você é negro ou preto, né? Existe duas formas de se referir sem ofender. E por isso você não vai ser matriculado no Dromos. Isso é racismo, crime inafiançável. Agora, a injúria racial é diferente. É qualquer ofensa que, de alguma forma, prejudique ou machuque a sua dignidade, que tenha como origem raça, cor, etnia, gênero, ou até mesmo... Equitarismo agora, que é o Exato, novo... até a Ou origem. características físicas, talvez. Exato. Isso é a tal da injúria racial. É grave, é penalizada com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Sim. E isso, gente, acontece à torta e à direita nos grupos de WhatsApp dos nossos filhos. Olha, o meu filho, o celular dele tem senha. Mas quando eu peço, filho, deixa eu dar uma olhada, numa boa. Pai e mãe que coloca as vendas e não olha se o filho está acessando o Dark Web. É Dark Web? Dark Web. Né? Dark Web, né? Sim, E boa parte dos jovens acessam. Sim. Pai e filho que não olham quem são os amigos do filho. Pai e mãe, né? Eu estou errando aqui de novo. Pai e mãe que não sabe quem são os amigos do filho. Pai e mãe que não sabe o que rola nos grupos. Cuidado. Já ouviu falar do tal do Discord? Não. É o grupo que eles usam. É uma plataforma, né? É um WhatsApp, eu chamo de Discord. Discord. É Tem uma um nome, é- né? Remete É uma arena. É. É uma arena que às vezes é de insultos e acusações. E as crianças e adolescentes têm que saber o seguinte: olha, eu sou menor de idade, mas os meus atos têm responsabilidade. Então, de repente, adolescentes que cometem crime de racismo ou de injúria racial, eles não cometem crime. Tem uma infração, né? Porque é sujeito ao ECA. Vai ter uma penalização diferente, mas vão ser punidos. Sim. E os pais? Os pais podem ser punidos a nível de responsabilização civil. Então, tem que se ter um trabalho nas escolas falando assim, olha, crianças e adolescentes, se vocês cometerem stalking, que é a perseguição, tem consequência jurídica. Se vocês cometerem injúria racial, tem consequência jurídica. Se vocês ofenderem no grupo de WhatsApp, tem consequência jurídica. Porque os jovens e adolescentes, eles estão achando que hoje nós estamos vivendo, admirável mundo novo, uma terra de Marlboro, sem limites. Falta de pai e mãe, falta de orientação. Não pode jogar tudo em cima da escola. Por que tem escola que pai e mãe chega querendo mandar na escola? Sentimento de culpa. Às vezes fica tanto uma transferência. tempo. Você fala o não que eu não sei, não sei dar. Você fala o não que eu não sei falar. Escola, fale o não que eu não sei dizer. Calma, pera lá um pouquinho. Cada um no seu papel, não é? Perfeito, perfeito. E como também uma contrapartida, ou devo dizer, um outro lado, né, Flávio, disso, melhor dizendo. Tá aí o parque, tá aí o sol, tá aí um evento esportivo, tá aí um instrumento musical, tá aí o compartilhar de experiências, de quanta coisa boa já foi vivida, tá aí uma viagem bacana. Tudo isso para poder viver, para ter esse convívio, essa aproximação, quebrar barreiras e ser a voz que fala mais alto, né, no fim das contas, né, na mente do filho e da filha, né? Claro, os filhos observam tudo que nós fazemos, Excelente. os atos, não são as palavras, os atos, mínimos detalhes. Então, por exemplo, meu filho, às vezes eu vejo ele tá ali na tela, né, solitário, mas ele ao mesmo tempo achava que estava na companhia de amigos. O que a gente faz? Levanta, vamos andar de bike,
Tem Legal, criança. legal. Olha, o meu filho faz um censo no primeiro, segundo, terceiro ano do nível médio aqui. Quem é que não sabe andar de bike aí? Vai ter um monte. Impressionante. E quando eu era moleque, eu subia, né? Entrava na bike. Subia numa bike cedo, saía à noite nas férias. Corrida de bike. Tem menino de 15, 16 anos que não sabe andar de bicicleta. O meu filho mesmo, eu ensinei no início da pandemia. Né? É verdade. Poxa, olha só. Então vamos tomar sol, vamos ver vegetação, Vamos fazer outras coisas, né? vamos fazer alguma coisa que seja diferente. Mas o que acontece? Às vezes você vai num restaurante, você vê uns moleques novinhos, 4, 5 anos, lá no tablet. Com um Um ano. ano. O pai faz isso, a mãe faz isso Pra para dar ter sossego, é sossego. verdade. É No isso, restaurante, isso uma é criança incrível, já pequenininha, percebeu? Já, ó. Aí bota lá, aí vai ter sossego. A Ufa. família está reunida, mas cada um no seu celular. Aí, quando crescer, não vai ter sossego. Os É. meninos não vão dar sossego, porque vão ser adolescentes e adultos problemáticos nesse sentido mesmo, nessa acepção. Porque faltou pai e mãe, faltou infância de qualidade, faltou, repito, tempo de qualidade. De qualidade. E os adultos não veem isso. Infelizmente. Uma coisa absurda. Fica até uma dica para a escola, Legal. uma conscientização Legal, boa. com os adolescentes dessa questão de que o que vocês fizerem em grupo tem consequência. Eu falo muito para o meu filho, gente, quando você estiver sozinho, meça os seus pensamentos. Você não evita pensamentos, você controla pensamentos. Quando estiver em grupo, meça os seus pensamentos e meça o seu comportamento. Sim. Você não precisa mudar a sua essência para pertencer a grupo A ou grupo B. Perfeito. Se, de repente, aquele teu grupo estiver tendo uma atitude que se mostre desarrazoada e fora do que o seu pai e sua mãe te mostrou como princípios, saia de perto ou apenas mostre o seu descontentamento. A habilidade social para sair daquela situação adversa é sua. E saiba, sempre tem alguém te observando. É verdade. Nesse admirável mundo novo, né? É o admirável mundo novo. E esse programa, com certeza, Flávio, já é uma fonte, vai ser, né, uma fonte de tantos conselhos, orientações. Eu estou até pensando que a gente vai ter que fazer parte 1, parte 2 e parte 3 Não, depois. sim. Se me der caneca, tá tudo certo, né? Nosso tempo, mas, na verdade, também fazendo um convite, Flávio, aqui oficialmente, inclusive público, a gente comentado algo assim, de você estar também com os nossos alunos aqui do médio, né? Com certeza os pais estão assistindo, já querem isso também, como eu quero, com certeza, professor Amábile. Você esteja com eles. Nós temos essa preciosidade dos teus conselhos, da tua sabedoria, falando diretamente aqui com eles, né? Então, nosso convite para isso também, ou seja, esse Dromos Talks continua, vai continuar com certeza aqui, se você aceitar, para a gente estar aqui, viu? Já está aceito. Obrigado. Já está aceito, mas tem que ter a caneca. A caneca. Tem que ter caneca. Eu acho que você vai querer umas 3, pelo menos, né? 4, né? Número ímpar, né? 2 parezinhos assim. Não, mas brincadeiras à parte, conte comigo. Por favor, obrigado. Eu estou muito feliz de o meu filho estar aqui sob os cuidados da equipe do Dromos. Eu falei para vocês, aliás, eu e minha esposa, extremamente impactados com a dedicação do corpo docente, que sabiam detalhes do meu filho e deram conselhos valiosos para ele e para nós. Foi muito bom isso. Eu diria que o Dromos não tem as dimensões físicas extensas, ele tem as dimensões físicas contidas. É verdade. Mas Adorei a grandiosidade que vocês acolhem os alunos, as famílias, nunca vi por aí. Uau, obrigada. E eu gosto muito, eu sou um ser falante. Né? Eu sou um ser falante. Minha esposa é calada, eu sou um ser falante. Mas hoje ela já está falando bastante. Mas eu gosto muito de falar para os adolescentes. Eu sou advogado, eu sou professor, gosto muito de comunicação, mas eu passei por uma situação muito adversa há 2 anos, uma Covid. Eu falei com você, né? A minha vida hoje é um milagre, né? Não, conta um pouquinho pra gente. Eu fiquei 37 dias na UTI, né? Eu fiquei, né? 37 dias na UTI, entubado, em coma, e perdi mais de 90% da minha capacidade pulmonar. Que isso? Foi. A minha vida é um milagre. Com certeza. De repente,
entrou um médico, mudou a medicação, e eu comecei a melhorar. Depois veio uma fase de recuperação muito difícil, foram vários meses de cadeira de rodas, andador, aprender a respirar e a falar é difícil, aprender a comer e respirar. Eu não tinha sequer como é que se fala? O tato. Coordenação. É a coordenação dos membros superiores e inferiores. Isso exigiu demais da minha esposa e do Vitor. Né? E eu vi que ali, quando eu falei, caramba, se Papai do Céu me manteve aqui, né? Eu tenho algo para fazer. E o meu algo para fazer, eu vou fazer. E eu acho que o que eu tenho que fazer é falar que eu aprendi para um monte de gente. Então, por isso que eu recebo esse convite com imensa alegria, viu? Muito obrigado. Obrigada. E estou às ordens. Se a gente combinar o horário, reunir a galera. Vai ser né? sensacional. Mas aí, quando tá os adolescentes, eu toco o horror. Mas com muito conteúdo. Eu vou ficar curiosa para ver também. E chama os professores. Sim, todo mundo participar aí de um momento contigo. Professora Amabile, maravilhoso, né? O nosso episódio. Nossa, aqui. Foi assim, muito incrível, Flávio. Você é uma pessoa incrível, sua família é linda. Que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado. Que Deus te dê muita sabedoria para conduzir o Vitor. E daqui nós estamos também orando e vamos conduzindo para que ele seja feliz, né? Amém. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Obrigado à equipe da produção. Legal, show. E com essa gratidão, nós encerramos esse episódio já marcante. Tenho certeza que você adorou. Pode compartilhar com certeza. Muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco no Dromos Talk. Estamos juntos e vamos juntos. Valeu.